a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, o que fazia Jesus? Ensinava do barco a quem? A multidão. Então olha aqui para mim, por favor. 3 coisas aqui me chamam a atenção. Você vê que as pessoas, elas vinham a Jesus, aqui nessa situação, para ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu falei para você? A igreja é um lugar para a gente ouvir a palavra de Deus. Se você vem na igreja, por exemplo, com outra intenção, ainda que oramos pela sua família, graças a Deus, vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua saúde, vamos orar pela sua libertação, porque tem que ter a libertação. A parte das orações que se realizam na igreja, isso tem que acontecer. Porque Jesus falou para a gente orar, sim ou não? Até ensinou a gente como orar. Mas eu tenho que entender que o objetivo principal de você estar aqui hoje é de você ouvir a palavra de Deus. Porque quem ouve, aprende. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente fortalece algo que está dentro de nós, que se chama fé. Eu tenho uma fé, você tem uma fé, nós aqui temos uma fé, e se essa fé está fraca, então quando os nossos adversários, ou quando as adversidades se levantem, nós estaremos se está fraca, nós estaremos fracos, mas se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé como vai estar? Vai estar forte. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que eles estavam ali para ouvir a palavra de quem? Que saía da boca de quem? Do Senhor Jesus. Era qualquer um que falava da palavra de Deus? Não, mas era o Senhor Jesus. Era um filho de Deus. Era um filho de Deus. Tá? A segunda coisa que me chama a atenção aqui, no versículo 2, que diz: e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores aqui que haviam descido dele lavavam as redes, né? E entrando em um dos barcos, que era o de quem? De Simão. Simão era o Pedro, né? Então diga comigo, Jesus entrou no barco de Pedro. Ontem eu estava em casa, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar amanhã? Eu tinha até outra coisa preparada para pregar. Aí eu comecei a lembrar dessa palavra, e Jesus falou assim no meu coração: eu entrei no barco de Pedro. Eu até chamei a Ana e falei assim: olha, sabia que Jesus entrou no barco de Pedro? Ela ficou sem entender nada. Mas eu falei: Jesus entrou no barco de Pedro. E sabe o que significa? Gente, isso é muito forte. Quando Jesus entra no barco de uma pessoa, a vida dela muda para sempre. Ela não é verdade? Naquele dia em que Jesus fez isso aqui, entrou no barco de Pedro. Quando ele entrou no barco de Pedro, a vida de Pedro mudou completamente. Até mesmo porque Pedro estava ali muito chateado, muito triste, porque tinha trabalhado muito e não tinha pescado o quê? Nada. E isso acontece muito com a pessoa. Às vezes a pessoa luta muito pela vida e não vê nenhum tipo de quê? De resultado. Ontem a gente estava falando com o Senhor, ele falava: poxa vida, eu luto tanto para ser feliz na minha vida sentimental, e toda pessoa que eu encontro, não foi? Toda pessoa que eu encontro, sempre as relações terminam da mesma maneira. Ou seja, são pessoas que têm investido muito, mas têm colhido pouco. Desejam muito ser felizes, mas não têm conseguido ser feliz, como está escrito na Bíblia. Então, mas só que quando Jesus, ele entra no nosso barco, ele entra na nossa vida, ele transforma as trevas em luz. Ele faz chover aonde não há chuva.
Ele traz a vitória onde há derrota. Ele traz a alegria onde há tristeza. Mas eu tenho que deixar Jesus entrar no meu barco. O meu barco é a minha vida. Você tem um barco, você tem a sua vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu barco. E a gente tem que permitir a entrada de Jesus no nosso barco, porque quando Jesus está no nosso barco, a gente pode soltar até o leme. É ou não é? Até porque ele vai guiar o nosso barco. Ele vai navegar com a gente. Ele vai deixar o nosso barco afundar? Não. Se Jesus está no meu barco, ele vai deixar o meu barco afundar? Não. Quando veio aquela tempestade que a gente pregou outro dia, desencadeou aquela tempestade que o diabo trouxe, aquela tempestade, o barco sacudiu? Não. Sacudiu. Mas o barco afundou? Não. Por que o barco não afundou? Quem estava no barco? Diga, Jesus tinha entrado no barco de Pedro. Então, Jesus estava no barco, o barco sacudiu, mas não afundou. Às vezes na vida, nós somos sacudidos. Existem situações que nos sacodem, ao ponto da gente pensar e até dizer, vai afundar. Mas se Jesus está no nosso barco, o barco não afunda. Então a segunda coisa que me chamou a atenção foi essa entrada de Jesus. Ele entrou no barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro. E a gente tem que desejar que Jesus esteja no nosso barco todos os dias. Meu Deus, eu quero que o Senhor esteja no meu barco hoje, domingo, amanhã, segunda, terça, até no dia que eu não vou navegar, eu quero que o Senhor fique aonde? No meu barco, para que eu possa navegar em águas tranquilas, porque é isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está entendendo, pessoal? Aí diz assim, olha só, e a terceira e última coisa, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para quê? Para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, primeira coisa, as pessoas estavam ouvindo, seguramente que Pedro também estava o quê? Ouvindo, porque ele mencionou a palavra. Segundo, Jesus entrou aonde? No barco de Pedro. E ele está entrando hoje no barco da sua vida. Amém? Terceiro, Jesus deu uma direção. Ele deu uma direção para Pedro. Olha, vai lá no alto mar e joga as redes. Jesus era pescador? Não. Ele era filho de carpinteiro. Ele era filho de carpinteiro. E Jesus se crê que também ele seguia a profissão de quem? Do pai, porque antigamente os filhos seguiam a profissão do pai, e o filho dos filhos, e o filho dos filhos. Hoje em dia que o filho não quer fazer nada que o pai faz. Mas antigamente era assim. Então, Jesus entendia alguma coisa de mar, de peixe? Não entendia nada. Mas ele falou, vai ao alto mar e lança a rede do lado do quê? Direito do barco. Né? Lança a rede do lado direito. E o que aconteceu? Vamos ver aí. Pedro obedeceu. Ele foi humilde para obedecer. Humilde para dar ouvidos. Aí diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de quê? De peixes. E rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus, não temas, de agora em diante
será pescadores de quê? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não é forte isso? Sim ou não? Então você vê que para que Deus venha mudar a minha vida para sempre, eu tenho que ouvir a palavra. O meu interesse, em primeiro lugar, tem que ser pela palavra. O meu interesse tem que ser pela palavra. O interesse seu, você que está em casa assistindo pelo Facebook, tem que ser a palavra. Se você não tem o interesse, em primeiro lugar, pela palavra, então você não vai entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a verdade. Se a gente não coloca, calma aí, eu estou aqui dentro da igreja, o mais importante aqui é o quê? É a palavra, é eu me alimentar da palavra. Porque se eu me alimento da palavra, eu vou ter força para as outras coisas. Então, o segundo passo, Jesus entra no meu barco, eu quero ele no meu barco, eu quero que ele esteja no meu barco, todo dia, eu quero que ele esteja comigo, eu quero que ele esteja, e quando ele me deu uma direção, porque a palavra de Deus é a direção para a nossa vida, não é verdade? A palavra de Deus nos dá a direção. Você quer fazer a vontade de Deus? Leia os evangelhos, leia, busque saber aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse assim, olha, bem-aventurado os pacificadores, não é? Por exemplo, então, calma aí, o que é um pacificador? É a pessoa que quando ela vê um clima de confusão e de conflito, ele faz de tudo para quê? Para apaziguar, para acalmar. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, poxa, eu tenho que ser humilde. E humilde não está relacionado à condição econômica. Porque tem pessoas que são ricas e que são humildes. E tem pessoas que são pobres e são orgulhosas. A humildade aqui está na questão de dar ouvidos ou não à voz do Espírito Santo. Às vezes Deus fala para você assim, olha, eu quero você fazendo isso. E às vezes a pessoa finge que não ouviu. Está entendendo? Deus fala assim, olha, perdoa essa pessoa. Olha, faça assim. Olha, ora aqui. Quantas vezes Deus, às vezes, vai lá, puxa o seu pé de madrugada para orar? Hã? Não é verdade? Às vezes Deus vai lá visitar você e fala assim, ó, ora, eu quero que você ore, ou por alguém, ou por você mesmo. E às vezes a pessoa não dá ouvidos a quem? A Deus. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Pedro falou assim, meu Deus, olha, a gente saiu, não apanhamos que? Nada, estamos cansados, já lavamos as redes, porque o pescador não pode guardar a rede sem o quê? Sem lavar. Ele lavou as redes, mas porque o Senhor está mandando, a gente vai fazer. Ou seja, Pedro, enquanto Jesus estava ensinando a multidão, ele estava ouvindo, ele creu na palavra de Jesus. E é aí que a nossa vida muda. A vida de Pedro mudou para sempre. A vida de Pedro mudou para sempre. E se você quer que a sua vida mude para sempre, você tem que buscar a Deus pela palavra. Jesus tem que estar no seu barco e você tem que obedecer aquilo que ele orienta, aquilo que ele ensina. Aquilo que ele ensina. E o que ele ensina está na sua palavra. Amém? Amém. Quem entendeu? Fiquem de pé, por favor. Graças a Deus.